A paz do Senhor, meus irmãos amados, queridos, uma boa noite. Aqui é boa noite, mas não sei a hora que você vai ver esse vídeo. Bom dia, boa tarde também para você. Estou aqui meditando aqui em um texto. Estou aqui na minha empresa, resolvi gravar essa mensagem no capítulo de Lucas 17, livro de Lucas, do Evangelho de São Lucas 17, versículo 20 em diante, diz assim: Certa vez, sendo interrogados pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: O reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou está lá, porque o reino de Deus está entre vocês. E aí os discípulos disse: Chegará o tempo, depois disse aos seus discípulos: Chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês: ali está ele, ou está aqui. Não se apressem em segui-los, pois o Filho do Homem, no seu dia, será como um relâmpago cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas antes é necessário que sofra muito e seja rejeitado por geração. Assim como foi no dia de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Glória a Deus. O que me chamou a atenção nesse texto é que os fariseus ali interrogaram Jesus sobre quando viria o reino de Deus. Quando viria o reino de Deus? Os fariseus ali são pessoas entendidas da lei, pessoas que conhecem a lei de Moisés, a lei que Deus deu para Moisés, porque a lei não é de Moisés, a lei é de Deus, que Moisés foi ali um homem usado por Deus que recebeu aquela lei. Então não é a lei de Moisés, é a lei de Deus. Deus que determinou a lei, Deus que escreveu com o próprio dedo ali sobre aquela pedra e deu os 10 mandamentos a Moisés. Então, quando falamos assim, a lei é de Moisés, não, a lei não é de Moisés, a lei é de Deus. Então, esses fariseus, eles conhecem muito sobre a lei de Deus, a lei de Moisés, a lei que Moisés trouxe ao povo através do Senhor. Mas o próprio Jesus, aleluia, chegou sobre nessa terra e começou a confrontar os fariseus. Por quê? Porque os fariseus, eles sabiam muito da lei de Moisés, da lei de Deus, da lei que Moisés trouxe para nós. E só que além de saber muito, eles não praticavam aquelas leis e colocavam um pouquinho de fardo, de lei dos homens ali para aquele pessoal, para as pessoas que viviam naquela época, né? Hoje eu entendo da seguinte forma: nós devemos entender a palavra de Deus, nós devemos estudar a palavra de Deus, mas também temos que aplicar em nossa vida todos os dias, porque o próprio Jesus que falou que aquele que firma a sua casa sobre a rocha é aquele que pega aquela palavra que ouviu e pratica. E o que não pratica, ele firma a casa sobre a areia, e aquele será derrubado com extrema facilidade, né? Então, o que os fariseus faziam era isso. Eles não praticavam a lei que Deus deu para eles. E ainda colocavam alguns fardos a mais para que o povo viesse a cumprir, anulando a lei de Deus, muitas das vezes, e que fazia o povo cumprir a lei do homem. Então esses mesmos fariseus, eles chegam até Jesus ali e perguntam para Jesus quando é que viria o reino de Deus. Mas os fariseus não entendiam tanto da lei, não entendiam tanto ali da palavra do Senhor, dos profetas ali, não entendia tanto. E por que será que eles vêm fazer essa pergunta para Jesus? Por que será? Quando Nicodemos chegou até Jesus,
ele não entendia tanto da lei, não entendia tanto da palavra de Deus. Por que ele chega até Jesus? Como é que eu posso para entrar no reino? Como que eu posso, Senhor? E Jesus fala, você tem que nascer de novo. Não há como entrar no Evangelho sem o nascimento. Então não há como entrar no reino de Deus sem o novo nascimento, sem ter algo a mais com Jesus, sem reconhecer que Ele existe, sem crer nele, não há. Tem que ter transformação para entrar no reino de Deus. Então esses homens, eles perguntaram para Jesus ali sobre o reino do Senhor. Quando é que vai vir esse reino? Só que Jesus lhe responde de uma maneira para eles ali tão sobrenatural, né? Porque as coisas de Deus são sobrenatural. Ele diz assim, o reino de Deus não vem de modo visível. Porque a Bíblia fala que o reino de Deus, o reino do Senhor, ele não é comida, o reino de Deus não é bebida. O reino de Deus é paz, justiça, alegria e satisfação em Deus, satisfação do Espírito Santo. Então, isso não pode se ver, não é visível esse reino. Por quê? Porque ele está dentro de você. O reino de Deus está dentro. Às vezes nós estamos procurando, olha que interessante. Às vezes eu e você estamos procurando, aleluia, Deus fora de nós, mas Jesus está dentro, Deus está dentro de nós. Quando Jesus ele fala a respeito do templo, quando Jesus ele fala a respeito do templo de Deus, que em 3 dias ele reedificaria o templo, é o que? Jesus, aleluia, ele reedificou o templo em 3 dias, que aí nós, quando ele morreu, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, o véu se rasgou. Quando o véu se rasga, aleluia, ele também tem que se rasgar dentro de nós. Quando nós aceitamos a Jesus, nós somos, aleluia, libertos. O véu que há dentro do nosso coração, esse véu, fala lá no livro, acho que de Coríntios, se eu não me engano, que esse véu, ele foi rasgado. Então aí vem o entendimento de Deus em nós. A luz de Deus começa a brilhar dentro de nós. E aí dentro de nós começa a surtir o reino dele. Porque não é bebida, não é comida, é paz. Começa a ter paz. Não importa a situação que nós estejamos vivendo, nós estamos sentindo paz quando estamos confiantes em Deus. Pode ter atribulações, pode ter o que for na sua vida, porque às vezes a chuva, né, nós não vamos ver somente de chuva, vai vir o verão também, vai vir o calor, onde vai ter as bonanças, vai ter a colheita. Então nós temos, aleluia, que viver o reino de paz, justiça, alegria e satisfação no Espírito Santo. Então Jesus ele fala para aqueles homens que não pode se dizer que o reino aqui está ou lá está, porque o reino de Deus está entre nós, o reino de Deus está dentro de nós. Quando nós reunimos, nós temos o reino dentro de nós. Está entre nós, porque nós estamos com o reino de Deus. Quem está nele tem um reino, tem paz, tem alegria, tem satisfação no Espírito Santo, é justo, né? Então nós temos que começar a se alinhar nessa satisfação, nesse reino, porque o reino está dentro de nós. Vamos procurar Deus dentro da gente. Vamos procurar o reino de Deus. No versículo 22 ele diz assim: depois disso disse aos discípulos, chegará um tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês, lá está ele, ou aqui está. Não se apresse em segui-los.
Aleluias. Pois o Filho do Homem no seu dia será como um relâmpago cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Olha que interessante. Deus ele fala que os discípulos vão desejar, aleluia, ver um dos dias do Filho do Homem, mas não o verão. Por que Jesus está falando isso? Porque nós, aleluias, vamos ver talvez o dia do Filho do Homem, porque o dia que Jesus voltar vai ser como os dias de Noé. O dia que Jesus voltar vai ser o dia como que Ló foi tirado ali da terra de Sodoma e Gomorra. Porque nos dias de Noé estava construindo uma arca e falando para o povo se arrepender de seus pecados. E o povo não ouviu. E então, Noé fez a arca, entrou eles, os filhos dele, as esposas, os animais. E aí Deus mandou um dilúvio e matou todos eles. Matou todos os pecadores da terra, né? Porque Noé era o justo naquela época. E também nos dias de Ló, né? Nos dias de Ló também, Ló ele foi tirado daquela terra. Ló ele foi tirado daquela terra de pecado. O que Deus ele quer de nós? Que nós saímos da terra de pecado, porque o pecado gera morte. Então, quando saímos do mundo, saímos da terra, do mundo, do sistema mundano e viemos para Cristo, começamos a viver o reino dele, começamos a viver para ele, naquilo que ele quer, naquilo que Jesus quer que nós vivamos. E então, muitas das vezes o inimigo vai querer que eu e você olhemos para trás, para, às vezes até com desejo de voltar. Mas a mulher de Ló, como foi falado aqui, a mulher de Ló, no versículo de número 32, 33, a mulher de Ló, ela olhou para trás, para aquela terra, quer dizer, ela quis voltar para trás. E eu e você não temos que voltar para trás, temos que prosseguir em Jesus, na caminhada com Ele. Temos que pegar o nosso melhor e oferecer a Jesus. Porque Jesus ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Aleluia. E a Bíblia fala nesse texto, no capítulo 17, que aquele que conservar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. Porque que acontece? A gente tem que, se nós queremos conservar a nossa vida sem a presença de Deus aqui nessa terra, com as coisas deste mundo, nós vamos perder quando Jesus voltar. E aquele que perder a sua vida, viver, aleluia, para Cristo, porque viver para Cristo é deixar, carregar a cruz, né? Se arrepender, renunciar ao pecado, renunciar às nossas fraquezas. Muitas das vezes eu e você temos que ali deixar algo que está nos ferindo ali, algo que nós gostamos, muitas das vezes algo que nós gostamos muito, nós temos que deixar por causa do Evangelho, por causa de Deus. Às vezes Deus ele vai te dar um mandamento, porque muitas das vezes Deus ele te dá uma ordem diretamente para você, e é só para você, não é para a igreja. Muitas vezes Deus ele dá uma ordem para mim e para você. E aquilo é um mandamento para mim e para você. Talvez Deus chegue para você, irmão Júnior, ou para mim, irmão Júnior, ó, as suas forças estão nos seus cabelos. Quer dizer, não corte, porque você vai perder as suas forças. Como Sansão, ele se cortasse o cabelo, ele ia perder as forças. E assim aconteceu. Foi um mandamento ali de Deus para Sansão. Então nós temos que se aplicar em Deus, saber o que Deus quer de nós, e estar muito certo daquilo que nós queremos. Por quê? Porque às vezes Deus ele quer mais de nós e nós não queremos dar mais para Deus. Não queremos dar mais. Nós queremos ficar onde nós estamos.
Mas onde nós estamos, aleluia, talvez nós estejamos como as 10 virgens Nécia. Elas estavam na igreja, mas queriam estar como elas estavam. Não estava preocupada em procurar mais azeite, não estava preocupada em buscar mais em Deus, elas não estavam preocupadas, aleluia, com a vinda de Jesus Cristo. Tanto é que todas dormiu, a igreja dormiu, a igreja de Deus dormiu, a igreja do Senhor dormiu. Mas tinha pessoas que estavam preparadas, 5 virgens, metade ali da igreja, estavam preparadas com azeite, aleluia, de reserva, esperando a volta de Jesus Cristo. Então nós temos que esperar a volta de Jesus. E a Bíblia fala que, aqui nesse capítulo, que aleluia, estará no campo, e será tirado 2 pessoas estará dormindo, um casal terá dormindo na cama, uma será tirada, outra deixada. Muitas mulheres, duas mulheres estarão moendo trigo, uma será tirada e outra será deixada. 2 pessoas estarão no campo, uma será deixada e outra levada, tirada, né? Arrancada, tirada, quer ser arrebatada. Quando Jesus vir para arrebatar a sua igreja, ele vai tirar o povo dele da terra. Ele vai tirar o povo de Deus da terra. Mas é necessário, nesse tempo de pandemia, o que acontece nesse tempo de pandemia? Uma grande tribulação na terra. Aqueles que são em Cristo, que morreram nessa pandemia, com certeza foram ter parte com Deus. Mas e aqueles que sabem que estão numa vida errada? Aqueles que sabem que estão numa vida perversa, numa vida de pecado, numa vida que não condiz com Deus, ou que também que está dentro da igreja e não está seguindo os mandamentos de Deus, não está seguindo a palavra, porque nós não temos que viver, aleluia, nós não temos que viver o que o irmão fala, mas se ele está falando da palavra, nós temos que viver o que a palavra diz. Quando Lázaro ressuscitou e veio para fora do sepulcro, ele não veio, aleluia, porque Jesus mandou ele vir, porque por causa da palavra de Jesus, da palavra que foi liberada. Então nós temos que viver a palavra, porque Jesus, ele vai voltar. Quer dizer, está mais próximo de voltar, porque muitos sinais estão acontecendo. Esses sinais pequenos, assim, teoricamente, como terremoto, guerra, rumores de guerra, maremotos, tsunamis. Com qual frequência nós estamos vendo isso? Nós estamos vendo isso com muita frequência. Muita mesmo. Pessoas passando fome, governos aí limitando as pessoas de sair de casa, de buscar o seu sustento, de buscar, aleluia, aquilo que Deus deixou para nós, que é o trabalhar do nosso suor, nós vamos ver o fruto, nós vamos comer. Mas se nós não estamos suando, como que nós vamos comer? Mas aquele que estiver em Cristo, Deus não vai deixar passar necessidade, porque ele fala claramente: aquele que busca primeiro o teu reino, aquele que busca primeiro a tua justiça, as demais coisas, que é roupa, comida e lugar para repousar a sua cabeça, isso ele não vai deixar faltar. Ele vai te sustentar, porque Deus, ele não mente. Ele não é filho do homem para que minta. Ele não é. Graças a Deus, muita crise tem passado, nós temos passado, mas Deus, ele tem sustentado as nossas vidas. Deus, ele tem nos sustentado. No momento de crise, Deus, ele está nos guardando. Neste momento em que muitas pessoas estão morrendo, Deus, ele está guardando a mim e a tua família, porque ele guarda, ele protege.
ainda que ele retire algum parente seu da terra, não deixa de servir ele. Nós ficamos tristes, mas não deixamos de seguir a Jesus por causa da morte, porque a morte virá para todos. Amém, meus irmãos? Então fique com essa palavra que Deus vai te edificar profundamente. Deus vai falar contigo com essa palavra, porque Ele me tocou meu coração aqui. E eu falei, vou gravar esse vídeo, vou gravar para os irmãos. Peço desculpa que eu falei alguma coisa errada, porque veio assim de Deus mesmo, assim, veio agora, assim, Deus ele deu essa vontade de eu falar contigo. E creio que Deus ele vai honrar com a palavra dele. Vamos estar orando. Você que está aí assistindo esse vídeo, ora comigo. Feche seus olhos que Deus ele vai te abençoar. Soberano Deus, amado Pai, fiel santo, verdadeiro, Pai querido. Neste momento, Pai, eu oro a Ti, Pai, e apresento, Senhor, as nossas vidas diante do Seu altar. Pai, vai de encontro a cada um, Pai, que está vendo esse vídeo, que acompanhou esse vídeo até o final, Senhor. Porque eu creio que essa palavra vai falar com essas pessoas. Sim, Deus querido, nós temos que buscar o Teu reino, Pai, nessa terra. Sim, Pai, o Teu reino, a Tua palavra diz que não é comida, não é bebida, mas é paz, satisfação, é alegria, Pai. O Teu reino é justiça, Pai. Que nós possamos viver o Teu reino, que o Senhor possa trazer o Seu reino em nós, porque está dentro de nós. A Tua palavra nos diz, Ele não é visível, mas Ele está em nós, Senhor. Ó Deus querido, aquele que estiver vivendo o Teu reino, Pai, que o Senhor venha em nome do Senhor Jesus, ó Pai, a providenciar algo maravilhoso para essa pessoa. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que nós não possamos, Senhor, olhar para trás, nós possamos olhar para frente, porque o alvo é o Senhor. Sabemos que o Senhor vai voltar para buscar a Tua igreja, arrebatar a Tua igreja da terra. Que o Senhor venha nos preparar, Senhor, para estarmos, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, vigilantes e com azeite, Pai, de reserva, porque muitas das vezes o nosso azeite, Senhor, tem se esgotado, mas nós temos que tratar, Pai, em comprar mais azeite, em buscar, porque muitas das vezes a nossa fraqueza, o nosso acomodismo, Senhor, tem nos deixado, Senhor, de Te seguir verdadeiramente. Que nós possamos, Senhor, viver a Tua palavra, Senhor, como foi dito aqui, Pai. Que nós possamos viver, Pai, aquilo que nós temos ouvido e aplicar em nossas vidas, para que nossa casa, Senhor, seja firmada sobre a rocha, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Fiquem na paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a tua vida profundamente e que venha, aleluia, designar os desejos, Pai, do teu coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Fica na paz do Senhor. Glória a Deus.